Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. E mais esta oportunidade que deixamos os nossos lares, deixamos os nossos afazeres e optamos e escolhemos estar aqui para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Então, desde já, que nós possamos abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, esquecermos por um momento o nosso dia, as nossas dificuldades, para que essas lições possam realmente vir de encontro às nossas necessidades, nos fazendo pensar, nos fazendo refletir, para que daí em diante, a toda escolha que nós formos fazer, nós possamos fazer uma escolha melhor, de posse de mais conhecimentos. Hoje nós estamos recebendo pela primeira vez o Dr. Roberto Carlos Menezes, lá da cidade de São Joaquim da Barra. E ele trabalha lá no centro Bittencourt Sampaio. E ele está trazendo para nós o tema A Conquista da Plenitude pela Gratidão. Então, desde já, que o nosso irmão seja bem-vindo, né? E que ele possa trazer para nós, inspirado nos benfeitores, esse trabalho que ele preparou com muito amor, com muito carinho para todos nós. De nossa parte, vamos vibrar positivamente para a gente criar um clima muito gostoso de aprendizado para todos nós. Eu vou então fazer a prece de abertura, ao qual eu convido a todos. Vamos fechar os olhos e vamos nos elevar os nossos pensamentos ao alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Nosso irmão, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos. Que todos nós sejamos muito bem-vindos nesta noite, nesta casa. É um motivo de muita alegria, muito contentamento mesmo estar aqui nesta casa. Agradeço de coração a presidência da casa e quem indicou o meu nome para que eu pudesse estar aqui nesta noite, fazendo aquilo que eu me propus a fazer quando eu comecei a trilhar no caminho da doutrina espírita, porque eu comecei um pouco tarde, para mim um pouco tarde, mas tudo no tempo de Deus, e assim que eu tomei conhecimento da doutrina, dessa maravilhosa doutrina, eu que estava na seara evangélica, fui evangélico por mais de 20 anos, de uma igreja evangélica, e agradeço muito a espiritualidade por ter permitido que eu passasse por lá. Nós temos muito que aprender também com outros segmentos. E aí eu firmei o propósito: eu não vou enjeitar trabalho na seara espírita. Seja lá qual for a função que eu for convidado, o local que for, eu lá estarei. Eu não sei quanto a vocês, quero ver todos vocês chegarem até a doutrina espírita, conduzidos pelas mãos do amor. Eu, infelizmente, cheguei até a seara espírita conduzido pelas mãos do sofrimento e da dor. Então, tudo aquilo que a doutrina espírita me propiciou é muito pouco que eu consigo retribuir. Então, eu agradeço a oportunidade novamente de quem indicou meu nome, da presença da casa, me dando essa oportunidade de estar aqui trabalhando na divulgação da doutrina espírita, que é a maior caridade que nós espíritas podemos fazer, que é a divulgação dessa abençoada doutrina. E a minha felicidade foi ainda maior, porque o tema proposto para que fosse o objeto dessa nossa reunião de hoje, ele é extremamente interessante e talvez um dos mais importantes que nós temos
na nossa vida aqui neste planeta, que é o sentimento de gratidão. O poder do sentimento da gratidão. O que a gratidão, o exercício da gratidão pode nos trazer no dia a dia, no enfrentamento das nossas dificuldades, sejam elas de cunho espiritual, sejam elas de cunho material, psicológico. Então, o tema de hoje será como nós podemos alcançar a plenitude utilizando a psicologia da gratidão. Com um texto extraído do livro de Joana de Ângelo, psicografado pelo Divaldo Franco. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Se não tiveram, leiam, porque ele realmente é esclarecedor e traz muitas maneiras de nós exercitarmos essa tarefa tão difícil que é sermos gratos. A questão da gratidão já começa pela dificuldade que nós temos de conceituar o que é gratidão. Se vocês forem fazer uma pesquisa nos livros, mesmo os livros mediúnicos ou na internet, nós vamos encontrar ali uma infinidade de conceitos para o que vem a ser gratidão. A maioria das pessoas conceituam gratidão como retribuição por alguma coisa que nós recebemos. Eu particularmente não gosto desse conceito, porque muitas vezes nós recebemos alguma coisa que, em princípio, pela nossa ignorância, pelo nosso pouco conhecimento, pelo nosso grau evolutivo, nós, em princípio, temos uma tendência a achar que aquilo ali é para nos prejudicar. Que o destino está nos trazendo dificuldades. E absolutamente nada do que acontece na nossa vida vem para nos prejudicar. Apenas nós é que podemos nos prejudicar com o nosso comportamento. E um exemplo muito bom. Nós, em casa, somos em 4 irmãos. O meu pai, nós tivemos uma convivência muito conflituosa. Meu pai bebia muito, quase não ficava em casa, né? Uma vida muito tumultuada com a minha mãe. E, em razão disso, nós tivemos um ambiente de muita separação, de muita contenda. A ponto de meu pai não sabia o que eu fazia, onde eu estava. Em determinado momento, o meu pai contraiu câncer. E nós, os filhos, tivemos que socorrer, tivemos que levar ele para as consultas, para os tratamentos, e nós fazíamos isso levando ele para Barretos. Então nós revezávamos entre os filhos. Eu não sei se alguém aqui já teve que fazer esse percurso, né? De ir até Barretos. Lá você tem horário para chegar, mas não tem horário para sair. Eles marcam a consulta 10 horas, você vai ser atendido 5 horas da tarde. Então você fica ali conversando com as pessoas. E foi nesse 1 ano, ele lutou contra o câncer durante 1 ano, foi que ele foi me conhecer e eu fui conhecer quem era meu pai e os meus irmãos também. A ponto de ele chegar e falar assim: meu filho, o que você faz? Pai, eu sou juiz de direito. Mas você não é delegado? Não, pai, faz muito tempo que eu deixei de ser delegado. E aí, ele veio a desencarnar. Mas durante esse 1 ano, foi que nós conseguimos nos acertar, ele com os filhos. E quando ele desencarnou, eu tive a serenidade de chegar até
até o caixão e dizer, olha, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. O senhor tendo aquilo que o senhor podia, o senhor por um bom pai. Então aquela doença que, em princípio, eu chegava lá, via ele se contorcendo de dor, aquele sofrimento, ela veio e eu consegui extrair alguma coisa de positivo nos meus irmãos também. E a nossa vida é assim. A nossa vida é desta forma. Então, o melhor conceito que nós podemos ter para a gratidão é conseguir enxergar alguma coisa, sermos gratos, mesmo para aquilo que muitas vezes nós acreditamos que aquilo ali só tem uma única função, nos prejudicar, nos trazer sofrimento. Então a gratidão, o problema é que nós sempre, quando nós pensamos em gratidão, nós pensamos no oposto. Nós pensamos na ingratidão. E nos esquecemos da gratidão. Nós podemos analisar a gratidão sobre 3 aspectos. O primeiro dela é sobre o aspecto físico, biológico. Aquele que consegue enfrentar as dificuldades, agradecendo às vezes pela dificuldade que está passando. Será que tem algum benefício de ordem física, biológica? A ciência já provou alguma coisa nesse sentido? Já. A ciência já provou. A força que tem, o reflexo positivo que tem no organismo biológico daquele que consegue exercitar a gratidão. Cientistas dos Estados Unidos, de 2 universidades, uma da Califórnia e outra de Miami, fizeram uma experiência muito interessante com relação a isso. Eles pegaram um grupo de pessoas e dividiram em 3 subgrupos, sendo que um não sabia do outro grupo. E um grupo olha, vocês vão fazer o seguinte, no final da semana, vocês vão escrever uma folha de papel 5 coisas pelos quais vocês são agradecidos, que aconteceu durante a semana, que te deixaram feliz, que te deixaram contente. Pode ser qualquer coisa. Seja um abraço do filho, um par de sapato que você comprou novo. No final da semana você vai escrever aí 5 coisas boas que te agradaram, que te deixaram felizes. Para o outro grupo, ele diz, olha, vocês vão escrever ao final da semana 5 coisas desagradáveis que aconteceram. Algum contratempo, alguém que foi mal educado, um horário que você perdeu, algum negócio que você não fechou, algum contratempo que você teve, você vai colocar aí no papel 5 coisas ao final da semana. E o terceiro grupo, ele diz, olha, vocês vão escrever aí 5 coisas que vieram na cabeça de vocês. Nem boas e nem más. O que vier na cabeça de vocês eram 5 acontecimentos. E isso duraram, se não me engano, 12 semanas esse experimento. E ao final, eles foram analisar os aspectos psicológicos e biológicos desse experimento. E eles verificaram, esses cientistas lá dessas 2 universidades, que aquele primeiro grupo, aquele que se dedicou a escrever 5 coisas boas, eles tinham diminuído a ansiedade, eles tinham robustecido o aparelho imunológico, e eles estavam muito mais felizes do que esse segundo grupo que escreveu as coisas ruins. E mesmo aquele grupo que não escreveu nada nem de ruim nem de bom, coisas amenas, também teve uma certa melhora. Então a conclusão desse estudo é que quando você pratica a gratidão, quando você se sente feliz, isso tem um reflexo profundo
não só no seu campo psicológico, como também no seu campo físico. E esse texto da Joana de Ângeles, eu li ele mais ou menos umas 5 ou 6 vezes, para entender. Porque a Joana de Ângeles, não sei se alguém já leu os livros, é uma leitura densa, né? Ela é muito técnica, ela é uma fabulosa psicóloga, né? Para entender o que ela queria dizer. E cheguei à conclusão de algo que eu venho há tempos me debatendo e às vezes até entrando em certo, não direi conflito, mas um choque de ideias com outros amigos espíritas, outros expoentes espíritas, que é, nós estamos falhando, nós enquanto comunidade espírita, nós estamos falhando naquilo que nós já deveríamos estar entregando para a humanidade, em termos da ciência do Espiritismo. Joana, diante desse texto, ela diz o seguinte, que no campo da psicologia já era para estarmos tendo tratamentos eminentemente espirituais. Os psicólogos que utilizam lá a psicologia clássica já deveriam estar utilizando a psicologia espiritual. Então nós estamos atrasados nisso. Nós estamos... porque nunca foi ideia de Allan Kardec criar uma nova religião. Allan Kardec era um cientista, um eminente cientista de sua época. Em determinado momento, ele teria dito que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Mas ele não tinha outra alternativa a não falar isso. Por quê? Porque senão o Espiritismo, que estava nas grandes rodas da sociedade da França, ia ficar lá, não ia chegar até o povo. Mas Espiritismo é ciência pura. Tanto que, se alguém já leu também o livro do Dr. Frutuoso, que é um cardiologista, um eminente cardiologista do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, já há 20, 30 anos, eles estão fazendo transplante de coração mediúnico, desmaterializando o coração ruim e materializando outro no lugar. Isso já era para estar muito mais avançado no planeta. Então Joana de Ângeles diz o seguinte, olha, a psicologia atual, ela tem que ser transpessoal. Se alguém aqui já foi até o psicólogo, e já digo aos senhores que ir ao psicólogo não é questão de quem está doido, né? Nós temos esse preconceito ainda. Mas se alguém de vocês foi, a primeira coisa que o psicólogo pergunta é por que você está nos procurando? Por que você está me procurando? Por que você procurou ajuda? E você vai contar ali o motivo pelo qual você está procurando aquele profissional. Pode ser que esse profissional, ele vá investigar a sua vida. Queremos saber o que aconteceu, quais traumas que você teve na sua infância, na sua adolescência, como que era a sua relação sua com o seu pai, com a sua mãe, com os seus amigos. Isso é chamada psicologia clássica. Mas a Joana de Ângeles, ela propõe uma nova psicologia. Uma psicologia que surgiu há pouco mais de 20 ou 30 anos, chamada psicologia positiva. O que significa? Que nós temos é que robustecer os nossos sentimentos positivos. Nós temos que fortalecer aquilo que nós temos de sentimentos positivos. Porque se pergunta, alguém perde um filho,
e a vida para aquela pessoa acaba. Para outros não. Outros conseguem superar e ter o entendimento de que a vida tem que continuar, que cada um cumpre a sua missão. Então, na psicologia proposta por Joana de Ângeles, nós precisamos exercitar os nossos sentimentos nobres. Dentre eles, principalmente o da gratidão. O ato de ser grato, de ser agradecido por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Como já dizia o apóstolo Paulo, em tudo dê graças. Porque aquele que consegue isso, consegue tirar o melhor de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo aquilo que acontece, é uma vida de mais felicidade, mais realização. Essa ideia, a nossa vida aqui, neste planeta, ela se equipara a uma mudança. É a mesma coisa de você morar aqui em Franca e você resolve mudar para Batatais. Tem pessoas que vai alugar um caminhão, né? E colocar tudo que ela tem ali dentro. E se preocupar com isso. Então ali tem armário velho que você não vai usar, panelas que você não vai usar, móveis que você nem sabe para que tem, né? Aí você coloca tudo aquilo dentro desse caminhão. Tem gente que um caminhão só não daria, né? Tinha que ser daqueles bitrem. Carregar, lotar, né? As coisas que você acha que é importante para fazer essa mudança. Você vai sair daqui de Franca e vai para Batatais. E aí, você vai dirigir nesse caminhão preocupado com os seus cacarecos que estão lá atrás. Com medo de quebrar, com medo de cair. Você não vê nem o tempo passar. Agora, se você resolve, nessa mudança, levar só aquilo que realmente te interessa, realmente aquilo que tem alguma serventia para você, você vai prestar atenção nas belezas da estrada. Você vai ver que tem árvores, que tem flores, você vai passar por animais, por pássaros. Imagine você com apenas uma bicicleta, levando só o essencial do essencial. Você vai fazer essa travessia, você vai fazer essa mudança, aproveitando ela, com alegria, com felicidade, com contentamento. Mas nós temos essa tendência de carregarmos esse peso nessa viagem. Colocarmos todos os nossos problemas na carroceria e tornar a nossa travessia, a nossa viagem muito mais pesada, muito mais difícil, muito mais densa. Ficamos lembrando das vezes em que nós fomos maltratados, ficamos lembrando das vezes em que foram ingratos, ficamos lembrando das vezes que nos ofenderam, das dificuldades que nós passamos. Alguém fez muitas coisas a nosso favor, mas uma única coisa que ela fez que nos desagradou, nós só vamos lembrar aquela. Nós temos essa tendência. Eu era investigador de polícia em Tuverava, e aí eu morava muito longe da delegacia. E tinha um rapaz que trabalhava lá e tinha uma motozinha. E ele me emprestava a moto para eu ir almoçar. Então eu esperava ele chegar. Ele prestava a moto, senão não tinha como eu almoçar em casa. E ele fez isso várias vezes. Um dia, a moto era dele. Um dia aconteceu não sei o que lá, ele chegou atrasado. Aí eu peguei e falei assim: você vai emprestar a moto? Não, hoje eu não posso. Eu fiquei bravo com ele. Aí ele falou assim: vem cá, mas te emprestei a moto é minha. Te emprestei a moto a vida inteira.
E agora, porque hoje eu não posso prestar, você vai ficar emburrado comigo? Aquilo foi uma lição assim, que eu trago comigo até hoje. Porque nós somos assim. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser o contrário. Eu tenho um exemplo ao contrário também, depois que eu vim parar nessa abençoada doutrina. Eu era delegado de polícia aqui em Restinga. E o meu delegado superior era aqui de Franca. Não vou falar o nome dele, porque pode ser que muitos aqui não conhecer. E ele pegava no meu pé, uma coisa espantosa. Ele ligava às 7 horas da manhã para ver se eu estava na delegacia. Mas eu dormia na delegacia. Então eu atendi o telefone. Alguma coisa? Não. Só saber se está tudo bem. Mas complicou a minha vida o tanto quanto pude. Mas em determinada oportunidade eu precisava de uma transferência para outro lugar. E eu fui falar com ele e ele atendeu o meu pedido. Passaram-se muitos anos, eu conversando com uma neta dele, eu falei assim, olha, fala para o seu avô, vê se ele lembra de mim. Fala que eu sou muito agradecido a ele pelo que ele fez por mim. Ele me ajudou muito na minha vida. E ele fez uma única coisa boa, o resto ele só me perseguiu. Mas, do fundo do coração, eu só lembro dele da vez que ele me ajudou. Como que eu consegui chegar a isso? Estudando a doutrina. Vendo que, quando nós somos agradecidos, quando nós somos gratos, o maior beneficiado somos nós mesmos. O maior beneficiado é aquele que emana uma energia positiva, porque ela vai bater lá e ela vai voltar dobrada. Nós nunca perdemos por praticar o bem, por praticar a gratidão. Porque as pessoas também, muitas vezes, elas não esquecem. Muitas vezes, passam anos e anos e anos, e aquele pequeno gesto que você fez, para você foi um pequeno gesto, se transforma em uma bênção poderosa. Em 2015 eu tive um problema muito grave de saúde, problema nas vistas. E aí eu fui até o médico e ele falou, olha, sua retina descolou, você está com infecção nos olhos, e o problema é se essa infecção passar por outro olho, você vai ficar cego. Então eu já liguei para o médico em Ribeirão Preto e você tem até quinta-feira para poder fazer essa cirurgia lá. Isso era segunda-feira. Você corre para fazer os exames pré-operatórios. Mas quando eu era delegado de polícia em São José da Bela Vista, ali eu tinha uma cadeia feminina. Eram mulheres que estavam presas. Em determinada oportunidade, eu cheguei lá, eu sempre ia à noite lá para conversar com os presos. Eu cheguei lá, tinha um preso que estava chorando. O que foi acontecer? Ah, hoje é aniversário do meu filho. Eu só tenho um filho, hoje é aniversário dele. E ele nem sabe que eu estou preso, porque ele tem 4, 5 anos. E eu estou aqui, não posso fazer nada. Eu falei, ele mora em Franca, né? É, ele mora em Franca, está com a minha mãe. Eu falei, por coincidência, eu faço plantão em Franca. Na época eu fazia plantão aqui. E eu estou de plantão sábado, que era o dia do aniversário. E você me passa o endereço, eu levo algum presentinho lá, fala que foi você que mandou. O senhor faz como fácil? Não. E eu peguei, e realmente comprei um cartãozinho, levei lá no aniversário, a avó tinha feito um bolinho, esqueci disso. Passaram anos e anos e anos, até eu ter esse problema de vista. Passaram anos. E aí eu saí lá com esse diagnóstico do médico e tinha que ir no hospital para fazer esses exames pré-operatórios. Cheguei lá, hospital lotado de gente, conversei com as atendentes, falei, olha,
O senhor tem que esperar, porque todo mundo aqui precisa ser atendido e tal. Não, mas eu tenho que levar esses problemas. Eu não consigo operar até quinta-feira e eu vou isso. Não tem um jeito, está todo mundo aqui agendado. E me lembro que uma moça começou a faz favor, entra aqui. Agora faz tal exame. Agora entra ali. Com 2 horas e meia mais ou menos, estavam todos os meus exames prontos. E eu vi que era uma única pessoa que estava correndo lá atrás. Aí eu cheguei lá na tenda e falei assim, eu gostaria de agradecer a pessoa ali, a enfermeira que correu aí, né, que me ajudou. Aí ela chamou. Bom, muito obrigado. O senhor não está lembrado de mim, não? Não. Eu sou aquela moça que estava presa lá no caminhãozinho do carrinho. Caramba, que você trabalha aqui? Eu sou enfermeira-chefe aqui. Eu fico muito. Quer dizer, passaram-se anos. E ela não esqueceu. E ela teve a oportunidade de retribuir aquilo que eu fiz por ela. Então a gratidão é isso. A gratidão, ela tem esse poder de nos levar à plenitude. Se nós entendemos a sua psicologia, que plenitude é essa? O que seria plenitude segundo a Joana de Ângeles em seu livro? É quando nós não nos importarmos mais, quando nós conseguimos chegar à perfeição de não nos importarmos mais com as coisas difíceis desse mundo. Que as pessoas já não têm mais, que os espíritos atrasados já não têm mais poder de atrapalhar ou de nos deixar chateados. Essa é a plenitude. E só é possível através do exercício da gratidão. Só quem consegue ser grato é que consegue enxergar a vida nas suas múltiplas cores. Que ingrato enxerga a vida em preto e branco. Só vê o lado ruim das coisas. A vida se torna essa mudança com essa carreta carregada de ressentimentos, de tristezas, de ansiedade, de depressão. O Brasil é o 5º país do mundo em caso de depressão. Estamos caminhando a passos largos para figurar entre os primeiros. Depressão é a doença que mais vai causar afastamentos de trabalho e óbitos. Eu sou juiz aqui em Ibiraci. Eu tenho uma quantidade enorme que está se multiplicando. Tudo relacionado à depressão, à ansiedade. E aí, o que as pessoas fazem? As pessoas procuram um psiquiatra, tomam medicamento para melhorar a alimentação, para poder dormir. Ou seja, está combatendo os sintomas, não está se procurando a cura. E a cura vem através de sentimentos de gratidão, de caridade e de amor. E o mundo precisa perceber que é isso. A melhor terapia, segundo Joana de Ângeles, é exatamente a terapia do amor e da gratidão. Podemos extrair de todas as situações algo positivo, porque realmente vem para nos ajudar em alguma coisa. Esses dias eu estava vindo de São Joaquim da Barra, né? Na realidade, a minha comarca mesmo é Cássia, então eu respondo para o Ibiraci. 3 dias eu vou em Cássia, 2 dias em Ibiraci, fico na estrada. E estava eu e o rapaz que me acompanha, ele dirigindo, e nós estávamos no Anhanguera. E eu estava atrasado. Tinha audiência lá e eu estava atrasado com a audiência. Eu não gosto de atrasar. E aí, nós estávamos na estrada, no Anhanguera, eles estavam consertando lá. Então, interditaram a faixa,
e sobrava uma faixa para cruzar. E agora nós, naquela velocidade atrasada, eu ando, senão eu vou chegar atrasado. Quando nós, a hora que estreitou a pista, um senhor com uma senhorinha, num Fiatinho daqui a 147, 10 por hora. Eu comecei, caramba, aí não sai de casa, fica em casa então, e não sei o que, né? Aquela respondi. A hora que o carro que estava na frente, os maquinários que estavam cuidando do asfalto, em determinado momento, saiu assim, mas cruzou a pista, que se não é eles com aquela lentidão, era o meu carro. Uma hora dessa eu estava lá em alguma parte densa do Brau, porque eu devo ter muita dívida para pagar. Para você ver, aquilo que eu comecei foi um livramento. Foi um livramento. E é assim que a nossa vida funciona, é que nós não nos apercebemos desses detalhes. Não nos apercebemos desses detalhes. Como que a espiritualidade é cuidadosa com cada um de nós. Com cada um de nós. Então nós precisamos ter esse cuidado de reconhecer e agradecer todas as situações. Mesmo aquela que aparentemente nos cause alguma dor, alguma indignação, mesmo a ingratidão. Porque nós vamos aprender muito com isso. Nós vamos aprender com a ingratidão, com a ofensa, com a agressão gratuita. E quando nós aprendermos o suficiente para não nos incomodarmos mais com isso, nós alcançamos a plenitude. Nós alcançamos a plenitude. Qual que é a vantagem, vamos dizer assim, se é que nós podemos ter vantagem? Aliás, nós não temos nenhuma vantagem, né? Não sei se vocês sabem disso, mas nós não temos nenhuma vantagem por ser espírita, pelo contrário, né? Nós temos uma desvantagem, porque nós não vamos nunca poder alegar o quê? Que nós não sabemos. Nós não vamos poder alegar ignorância. Os espíritos elevados que recebem os recém-desencarnados no plano espiritual nos dizem que os que mais dão trabalho quando chega no plano espiritual após os desencarnes são os espíritas. São os espíritos. Por quê? Porque, puxa, eu sabia que era isso. Olha tanto tempo que eu perdi com coisas tantas desavenças, tantas intrigas, tanto tempo que eu perdi, e agora não tenho mais como recuperar. Não sei quando eu terei outra oportunidade de me acertar com o irmão, de fazer diferente. Então nós temos esse conhecimento, então nós temos que exercitar esse conhecimento. É difícil? São duas coisas que é muito difícil para nós seres humanos. 3 coisas, aliás. Uma delas é reconhecer o nosso defeito. Tem um psicólogo americano que diz que as 3 coisas mais difíceis, mais duras, aliás, que existem, é o diamante, o aço e a pessoa reconhecer os seus próprios defeitos. Nós temos a tendência a não reconhecer o nosso defeito. Experimenta dizer para o seu amigo que ele dirige mal, para você ver. Você vai perder sua amizade. Vai perder a amizade com você. Outro é o exercício do perdão. Perdoar é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Eu tenho uma amiga que é advogada lá em Alpinópolis, estado onde eu trabalhei, que ela falou assim: fiquei sabendo que o senhor, logo no começo, quando eu comecei a frequentar o espiritismo, ela falou assim: fiquei sabendo que o senhor está frequentando sempre, tá? Eu falei: estou. Ela falou assim: não, eu fui lá várias vezes também, gostei muito e tal, mas não deu certo. Por quê? Ah, mas porque só fala em perdão, e eu sou muito perdoado. Não consigo perdoar ninguém.
E realmente é difícil você perdoar. Agora, imagina você perdoar e ainda ser grato. Olha, você me ofendeu. Olha, você me causou um prejuízo. Ó, você falou mal de mim. Ó, você fez isso, você fez aquilo. Eu te perdoo e te agradeço por conta disso. É muito difícil? Muito difícil. Possível? De forma alguma. Todos nós aqui conhecemos alguém que está se aproximando disso. São Joaquim, nós temos alguns espíritas lá que, se por acaso você trombar com ele ou pisar no pé dele, ele vai pedir 1001 desculpas porque você pisou no pé dele. E se alguns já conseguiram essa plenitude, nós todos podemos conseguir. E conseguir como? Exercitando a gratidão. Fazer como Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho chegava todas as noites antes de dormir e fazia uma relação daquilo que ele fez e o que ele poderia fazer diferente e melhorar. Por acaso alguns de nós aqui está fazendo essa relação de 5 coisas boas que te aconteceu na semana? Ah, se for para eu escrever 5 coisas ruins, em 5 minutos sai. E coisas boas? Aquele par de sapato que você conseguiu comprar, que você tanto queria, aquela bolsa, aquele lanche que você comeu com o seu filho, aquele café que você tomou com a sua filha, aquele alô que você falou com um amigo que fazia tempo que você não via. Tudo isso são momentos de contentamento, são momentos de gratidão, que vai fazer muito bem no nosso dia a dia, vai fazer muito bem para o nosso organismo e principalmente para a nossa mente e nosso espírito. Nós precisamos combater a neurose do dia a dia com esses tipos de sentimento. Começar a ver beleza nas coisas simples. Jung disse certa vez, para ser feliz, a pessoa precisa ser simples. E para ser simples, a pessoa precisa fazer coisas simples. Nós perdemos o prazer de exercitar as coisas simples, o prazer de conversar, de apertar a mão, de dar um abraço, de fazer uma reuniãozinha com amigos, de conversar um pouco mais. Hoje nós não temos paciência para conversar. Lá em casa, a casa é muito grande. Ao invés de se levantar do quarto e ir lá conversar com o filho, não, você manda um WhatsApp. Ô, você está aí? Ó. Nós estamos nos distanciando. Não estamos exercitando essa empatia, essa alegria de viver, a alegria de aproveitar tudo que é espiritual, tudo que Deus colocou à disposição de cada um de nós. Nós precisamos começar a enxergar a vida de forma colorida. Tem uma música do Renato Russo que ela tem um pedacinho que eu acho fantástico. Ele diz assim: queria ser como os outros e rir das desgraças da vida. As coisas estão difíceis, tem gente que tem essa capacidade, essa sabedoria. Eu tenho um amigo que ele é vendedor de carro. E carro velho, carro. Então é o seguinte, se ele conseguir fazer um negocinho durante o dia, ele consegue dinheiro para comer. Senão, ele tem 4 filhos. 2 mexem com droga, um já foi preso, a filha arrumou 2, 3 filhos, um pai diferente, voltou para dentro de casa. A vida dele é uma tragédia aos meus olhos. Eu nunca conversei com ele que ele reclamasse. Nunca. Toda vez ele está rindo. Toda vez ele está contando as tragédias da vida dele, do dia a dia, e dando risada. E eu fico às vezes pensando, puxa vida, materialmente eu tenho muito mais que ele, e não tem essa felicidade de vida que ele tem. Não tem essa alegria de viver que ele tem.
quando era criança, minha mãe, eu falei do meu pai, minha mãe, né, muito pobre, minha mãe trabalhava de empregada doméstica e tal. O dia que sobrava um dinheiro que ela conseguia comprar pão de manhã, que não era só o café preto, tinha um pão, mas aquele pão parecia uma maravilha. Hoje eu tenho condições de sentar num restaurante e pagar uma fortuna por uma comida e não ter o prazer que eu tinha comendo aquele pão e com café preto. Então está ao alcance de cada um de nós vivermos melhor, sermos mais felizes, ter uma saúde mental e física melhor. Basta exercitarmos sempre a gratidão. Obrigado. Obrigado. Você pisou no meu pé? Obrigado se pisar no meu pé. Ah, isso é um absurdo. Não é. Vamos alcançar essa plenitude. É para isso que nós estamos nesse planeta. Nós somos vocacionados a sermos seres de luz, a ser espíritos elevados. Precisamos só nos atentar a isso. Disseminarmos o amor, praticarmos o bem, de forma desinteressada. Porque a retribuição daquele que pratica o bem, uma hora vem. Uma hora vem. Para finalizar, me lembro de uma passagem do Chico, quando o Chico estava passando com alguns acompanhantes e tinha lá um andarilho revirando um cesto de lixo, procurando comida. E ele atravessou sozinho e foi conversar lá com esse andarilho. Esse morador de rua. Quando voltou, os acompanhantes dele questionou ele, né? Por que você perder tempo? Eu disse, não, lá um espírito de luz está na última encarnação dele. Está na última encarnação dele. Ele é mais evoluído que todos nós que estamos aqui. E é assim. Nós não sabemos em que grau de evolução que as pessoas estão. Então, quando nós desencarnarmos, pode ser que nós sejamos ajudados por pessoas que a gente não dava a menor importância aqui. Então vamos ser gratos por todas aquelas pessoas que passaram nossa vida, por todas aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos causaram prejuízo, porque cada passar da nossa vida tem um significado. Cada situação veio para nos ensinar alguma coisa e para nos ajudar a atravessar esse planeta de prova e expiação rumo ao planeta de regeneração que está chegando. Jesus Salvador. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu na minha janela e no meu coração
a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou e é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceite a seu lado, me deixe tocar em seu manto sagrado. É a graça que eu peço, terei sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que sofrem, curai os que choram nos guetos escuros. Piedade àqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz, na verdade, é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador.